Olá, bem-vindo à nossa primeira aula, primeiro bloco dessa primeira aula do módulo Atenas, Diplomacia 360. Língua inglesa, sou o professor Anthony. Quem não me conhece, eu sou da Austrália, estou na Austrália e vou conduzir esse curso focando em questões específicas, de acordo com o programa, e análise de partes da prova da segunda fase, a tradução, versão, redação e o resumo. Então vamos lá para o nosso primeiro tema. Causative Passive. Parece complicado e de alguma forma é um pouquinho. Antes de pular para o Causative Passive, vamos dar uma rápida lembrada no que é o Passive Voice. A voz passiva, em inglês, é utilizado para colocar mais ênfase no objeto e não no sujeito. Colocar ênfase na maneira que as coisas estão fazendo, são feitas, onde são feitos, e não em quem está fazendo ou quem fez. Em alguns casos, você tira o sujeito da equação do período completamente. Isso é feito através de uma inversão do período, e você coloca o objeto, eu estou falando em termos de gramaticais, né? Objeto do verbo, você coloca isso na posição do sujeito, que se chama passive subject. O exemplo disso é I broke the vase, voz ativa, se torna the vase was broken. Em inglês britânico fala I broke the vase, e seria the vase was broken. Nessa frase você vê aqui, o objeto da voz ativa the vase ou the vase, se torna o sujeito, passive subject, e a gente não sabe, no segundo período da voz passiva, a gente não sabe quem quebrou o vaso, simplesmente citando que o vaso foi quebrado e ninguém sabe qual foi, quem foi, onde foi e como foi feito. Então, essa é uma lembrada da voz passiva. Gramaticalmente, na parte mecânica da voz passiva, você usa o verbo to be como auxiliar antes do particípio do passado. Então, você lembra do vaso lá? O was broken, broken é o particípio. Aqui está um outro exemplo. The teacher might have cancelled the exam. É a voz ativa. Nós temos o verbo, might have cancelled, é um verbo composto, o verbo lexical, que é cancelled, o verbo auxiliar, que é have, e o verbo modular, modal verb, might. Um composto, em português isso fica talvez o professor tenha cancelado, né? Talvez o professor tenha cancelado a prova. Daí a gente inverte, como falei, e a gente vai inserir o verbo to be, né? Então, the exam might have been cancelled. Inserindo o verbo to be aí, a gente tira o professor da equação. A gente não sabe quem cancelou, ou quem podia ter cancelado, ou a gente só sabe que o exame, a prova, talvez tenha sido cancelado, né? Mas a gente não sabe exatamente quem é. Cuidado com a palavra been, porque na pronúncia soa muito parecido, muito similar à palavra being, que é B-E-I-N-G. E na voz passiva, muitas vezes a gente vai usar esse been, B-E-E-N, que é o particípio. Então, presta atenção, tem alguns exemplos da voz passiva em que being, com ing no final, pode ser utilizado também. Então, cuidado com isso. Como falei, o sujeito pode existir, a gente pode falar quem fez, e se a gente continuar com o sujeito no período, ele se torna um passive agent. Então, aqui Machado de Assis wrote this book, voz ativa, e a voz passiva seria this book was written. Daí a gente fala by Machado de Assis, se torna o agente do passivo, né? Em inglês chama o agente do passivo. Mas a gente só usa isso para ênfase
eu quero dar ênfase no Machado. This book was written. Todos os livros são escritos, né? Isso, se não for escrito, não é um livro. Então, você joga isso para frente, chama fronting em inglês, essa recolocação de certas partes na frente do período, para dar ênfase em outras coisas. The book was written by Machado de Assis. Você dá mais ênfase no Machado de Assis. Engraçado que a ênfase vem no final da frase. Isso porque as pessoas ouvem muito melhor o que vem na última parte da frase, do período, do parágrafo, do texto. Por isso, a conclusão numa redação é muito importante. Então, a ênfase vem no final. E, como falei, você pode eliminar completamente o sujeito com the vase was broken. Você pode incluir também, com a voz passiva, algumas ideias adverbiais. Nesse aqui, the idea was developed under the UN's control in 1984 in Italy using the latest technology. Eu exagerei nessa aí para demonstrar que, de fato, você pode incluir muitas ideias adverbiais no final da voz passiva. Pode ser na voz ativa também, isso não é um exemplo simplesmente da voz passiva, mas a voz passiva não elimina essa possibilidade de incluir seus adverbiais, caso precisar. Vamos lá para causative passive voice. Eu acho melhor a gente partir do português para ter certeza do que a gente está falando, né? Então, em português é muito comum você falar, cortei meu cabelo hoje. Mas eu não sou barbeiro e não sou cabeleireiro, eu nem sei onde está minha tesoura. Onde está minha tesoura? Como é que eu vou cortar meu cabelo? Eu cortar meu cabelo? Mal tenho cabelo. Eu cortar cabelo ia ser um desastre pior que já é. Lavei o carro ontem, mas eu moro num prédio residencial. Não tem facilidades, não tem área para lavar carro, não tem nem mangueira. Como é que eu vou lavar meu carro? Eu não vou lavar meu carro. Instalei uma piscina no quintal. Mas eu sou professor, não tenho experiência com construção de piscinas. Você sabe como é difícil instalar uma piscina? Você tem que, antes de cavar, você tem que ter toda a autorização. Daí você tem que cavar buraco, tem que selar toda aquela parte lá, tem que usar todas as estruturas para filtragem. Daí você tem que pintar de azul, encher com água e manter aquilo com cloro. Eu instalar uma piscina, imagina. Mas é assim que se fala em português. É muito comum falar, cortei meu cabelo ontem, lavei o carro ontem, instalei uma piscina no quintal, vamos fazer um churrasco. Muito comum essas frases. Mas se você olhar com um olhar um pouco mais literal, eu não cortei meu próprio cabelo, eu não lavei o carro, eu não instalei a piscina no quintal. Você usa isso porque não é importante saber quem de fato fez, né? Você não precisa saber que foi um barbeiro que cortou meu cabelo, ou foi minha esposa aqui em casa, ou eu fui um cabeleireiro de mulheres mesmo e realmente paguei num salão de beleza para cortar meu cabelo. Não interessa. Isso não é importante. Por isso se fala desse jeito. E meio sugere que a pessoa, nesse caso eu lavei, né? Eu cortei e eu instalei, você usa a primeira pessoa em português. Na verdade, você está falando que eu paguei, eu pedi, eu ordenei, eu falei, faça tal coisa. Eu paguei por um serviço. Basicamente, é isso que está falando. Quando você fala, lavei o carro ontem. Não, na verdade, você fala assim, eu levei no posto e paguei para as pessoas lá lavarem meu carro. Eu entrei num barbeiro, num cabeleireiro e paguei para eles fazerem esse serviço. Eu chamei uma empresa especialista em instalação de piscina, eu paguei eles. Isso que você está falando. Não é que eu pessoalmente instalei a piscina, eu pessoalmente cortei o cabelo. Não é isso. Mas esse sentido literal do inglês
se você traduzir literalmente, parece que a pessoa é ultra talentoso, faz de tudo. É cabeleireiro, é lavador de carro, é instalador de piscina. E, assim, parece que a pessoa faz muita coisa. É muito talentosa essa pessoa. Isso se você traduzir literalmente. Né? Literalmente, ipsis literis, palavra por palavra. Se eu chegar para o meu amigo e falar assim, I cut my hair yesterday, que seria a tradução literal de eu cortei o cabelo ontem. I cut my hair yesterday. Ele pode falar assim, nossa, realmente ficou muito ruim. Você deveria ter ido num barbeiro. Ou pode falar assim, nossa, você é muito bom, você tem que abrir sua própria loja. Né? Eu instalei, nossa, I installed a pool in the backyard. Você mesmo? Você que, nossa, que cara, você fez um trabalho inacreditável. E como se fez isso entre as suas aulas? Né? Essa coisa literal do inglês faz com que esse tipo de estrutura não tenha essa mesma sugestão de que eu paguei pelo serviço. Por isso nós temos o causative passive. E funciona assim. I had my hair cut today. I had my hair cut today. I had my hair cut yesterday. I got the car washed yesterday. We had a pool installed in the backyard. Então, dá para ver que a estrutura aqui, ele não fala que eu cortei o cabelo. Se eu traduzir literalmente, não vai fazer muito sentido em português, mas eu tive meu cabelo cortados ontem. Eu tive o carro lavado ontem. Eu tive a piscina instalada. A tradução literal não funciona do outro jeito também, né? De volta para o português. Mas assim que dá para entender a mensagem que é passada é igual do português. I had my hair cut today. Tá claríssimo de que o cabelo foi cortado, mas não fui eu. Eu provavelmente chamei alguém para fazer ou paguei alguém para fazer. I got the car washed yesterday. É implícito e claro em inglês que não fui eu que lavei o carro. Eu não molhei nenhum dedo. I had a pool installed. Alguém veio e fez esse trabalho. Então esse é o nosso causative passive, que em português muitas vezes é uma voz ativa. Vamos lá para alguns variáveis do causative passive. She had me rewrite the report all over again. Então, essa aqui parece meio errado em inglês, né? Porque esse me soa meio estranho, mas tá certo, porque ele é objeto do verbo had, né? She had me rewrite the report all over again. Então, aqui é um variável, não é o particípio do passado. Rewrite é o verbo que a gente chama de bare infinitive. É o verbo do jeito que ela nasce, sem o to antes, to rewrite. Então, basicamente, aqui implica ela me mandou reescrever o relatório mais uma vez. Né? Então, she had implica ela mandou, pediu, pagou, né? Nesse caso, me parece que é mandou, né? Mandou. She had me rewrite the report. Quem manda alguém reescrever um relatório? É o chefe, né? Chefe manda reescrever um relatório. Então, essa estrutura have, né? Do verbo to have, ou get. Get é um pouquinho mais informal. Daí, me, o objeto. Então, o pronome aqui tem que ser no formato de objeto e não do sujeito. I é sujeito, me é objeto. Rewrite é no bare infinitive. Essa é uma variável dessa causative passive. Uma outra variável é com o verbo let. To let somebody do something. Então, let, o objeto, her, not she. Né? She é sujeito, her é objeto. They let her stay out late, stay, no verbo bare infinitive, de novo.
perdão. Então, essa ideia de permissão. Eles deram permissão para ela ficar fora, fica feio, né? Voltar mais tarde, né? Seria voltar mais tarde em português, fica mais natural. Eles permitiram que ela voltasse mais tarde. Então, mais uma vez, let é um daqueles verbos irregulares, que let é o presente, passado e o particípio, né? Daí let, objeto, daí bare infinitive, de novo. I got John to correct my grammar. Como falei antes, got, o get, né, é um pouquinho mais informal. Poderia usar have aqui, né? Como está no passado, got é o passado de get. I had John correct. Né? I had John correct, mas com get é I got John to correct. Então, com get, você usa um infinitivo puro, com to. Né? I got John to correct my grammar. I had John correct my grammar. E se o John estava assim pedindo para corrigir minha gramática, eu poderia falar assim, tá bom, eu vou permitir. I let John correct my grammar. Estranho alguém pedir para corrigir a gramática, né? Então, I got é informal, mas daí vai o infinitivo puro com to. E John aqui acaba sendo o objeto do verbo got. I got John to correct my grammar. E o tempo, né? Tempo verbal se aplica a tudo, né? She has the lawn mowed every 2 weeks. Então, lawn é gramado e mowed é cortado, só para grama, né? Então, she has the lawn mowed every 2 weeks. Ela manda cortar a grama a cada 2 semanas, né? Então, o verbo has, he, aqui, está no presente, mas poderia ter uma história, né? Poderia ter sido um mês atrás. She had the lawn mowed last week, or last month, né? Então, o verbo have, ou let, ou get, pode ser em qualquer tempo verbal também. Aqui o futuro. They will get a new fridge delivered next month. Provavelmente a gente falaria isso, porque get é informal. Eu não me vejo escrevendo isso, mas é mais falado. They'll get, eu abreviaria ou faria um contraction. Aqui, they'll get the new fridge delivered next month. Então, new fridge é o objeto e delivered é o particípio do verbo deliver, né? Particípio do passado. Anota que essa aqui é um pouquinho diferente do get lá em cima. I got John to correct my grammar é pedir para o John fazer. We'll get the new fridge delivered. A ideia de que mandamos fazer. Então, um pouquinho diferente de pedir e mandar. Tem essas pequenas sutilezas nessas estruturas da voz do causative passive. I've had the air conditioner fixed. Então, repara que aqui o verbo have está no particípio do passado, had, e o primeiro have é o auxiliar. Feio, né? Parece feio. I have had, quer dizer, eu mandei consertar o ar-condicionado, mas esse mandar, você não sabe exatamente quando foi, porque present perfect, I have had, não explicita o tempo. Ele olha, foi mais ou menos recente, mas eu não vou te dizer o tempo exatamente quando foi, porque não é importante. O importante é que foi consertado, né? Então, você tira essa questão usando o present perfect. I've had simplesmente fala que o ato foi passado. Quando aconteceu, não está muito claro, mas pode ter sido muito, muito recente. Nessa frase,
por que você falaria ou escreveria essa frase? Porque você quer avisar alguém de que o ar-condicionado está funcionando agora. Então, provavelmente é uma coisa recente, né? I've had the air conditioner fixed. Você falaria isso se estivesse, sei lá, alugando a sua casa, colocando no Airbnb, uma coisa assim. A pessoa vem e fala, nossa, eu acho que eu vou ficar um mês, né? Eu vou alugar mês que vem e tal. Ah, legal, I've had the air conditioner fixed. Então, não se preocupe que está funcionando, né? Ou sei lá, uma pessoa cuidando dos consertos da sua casa, tem que consertar a geladeira, consertar a porta que está fazendo barulho, consertar o ar-condicionado, e está relatando, I've had the air conditioner fixed, I've had the fridge renovated, I've had the door changed. Então, a pessoa relatando coisa. Então, nesse sentido, você tem essa estrutura que se usa muito em inglês, né? Porque a gente não vai falar que você fez uma coisa quando não fez. Quando você mandou fazer, a gente usa essa estrutura porque a gente não gosta de mentir. Que fala, eu mesmo instalei a piscina. Nossa, sou muito, muito habilidoso. Além de saber da gramática da língua inglesa, eu entendo tudo de filtro de piscina, de ar-condicionado, de geladeiras, cortar grama. Nossa, eu faço tudo, escrever relatórios. Nossa, manda que eu faço. Não é verdade. I might get the curtains changed. Aqui é um modal, né? I might get, dá para aplicar o modal para o verbo get também. E também relatando sobre coisas que se faz na sua casa. I might get the curtains changed. Talvez eu mande trocar a cortina, né? As cortinas. Talvez eu mande trocar. Então, não que eu vou trocar. Eu nem sei escolher cortina, medir, tirar o velho, colocar o certo. Não, pede para alguém fazer isso, né? Então é muito comum você mandar fazer alguém trocar sua cortina. Mas se você realmente fez, você pode falar, I changed the curtains. Você mesmo? Eu fiz mesmo. Aí realmente não está mentindo. Mas se você mandou fazer, daí I might get, or I might have. Have funcionaria aqui também. I might have the curtains changed. Quando se usa? Se usa para enfatizar que o sujeito não fez o ato, enfatizar certas coisas no final, como te falei, se usa fronting para enfatizar o final da frase. I had the car washed by a professional detailing company, at a professional detailing company. Detailing são aquelas empresas que cuidam dos pequenos detalhes visuais do seu carro. Né? Então eles fazem aquela limpeza mais profundinha no vento do teu carro, em volta de todos os botões do rádio. Eles fazem esse tipo de coisa e podem colocar adesivo específico da marca, coisa assim. She got her hair dyed a bright platinum white. Ela tingiu ou mandou tingir o cabelo. Eu fiquei sabendo recentemente que platinum white não é tingir. Você não tinge essa cor, você tira a cor. Mas isso é um erro de homem que não tem cabelo, né? Então, platinum white, na verdade, não é tingimento, é extração de cor. Mas, bom, deu para entender. Troca a cor se quiser. She got her hair dyed a bright purple. Pronto, resolveu. Ela mandou tingir, na verdade, em português, fala assim, ela tingiu o cabelo dela branco, azul, roxa. E usa também to inform on permissions, quando se usa o verbo let, né? A ideia de permissão. She let him pay in installments. They let him pay in installments. Eles deixaram ele pagar em parcelas. Installments aqui é parcelas. Pagar pay in installments, pagar em parcelas. Me deixaram pagar, ou deixaram ele pagar em parcelas. Bom, espero que tenha ajudado. Nós vamos continuar com esse tema, porque tem muita coisa para discutir ainda. Por mais
3 blocos. No último bloco, o bloco e meio, vamos dar uma olhada em alguma parte da prova. Então, fique ligado e volte já. Bem-vindo de volta, bloco 2 da nossa primeira aula, continuando com o Causative Passive. A gente vai entrar agora na mecânica dessa estrutura, literalmente a estrutura, como funciona todas as partes, e daí vocês vão fazer uns exercícios que eu espero que vocês tenham feito no material que está disponível, e eu vou corrigir nesse bloco e no próximo também. Vamos lá, a mecânica. Funciona assim, você usa o sujeito, o verbo have ou get, passive object, que é o objeto da frase, geralmente uma pessoa que você vai mandar, pedir, ordenar e pagar, às vezes, e o past participle, que é o participo do passado, e qualquer outra coisa que você quer adicionar. I had my hair cut today. I got the car washed yesterday. We had a pool installed in the backyard. Então tem todos os exemplos aí com o sujeito, o verbo. Ele é quase que um auxiliar, né? Ele tem quase uma função auxiliar. Não posso chamar de auxiliar porque ele não dá uma ideia de tempo. O que dá ideia de tempo é a conjunção dele mesmo. Então não é o verbo have ou get que funciona com o tempo, que dá o tempo. É o tempo que dá o tempo. Que engraçado, né? Falar isso. Sujeito é a pessoa que ordenou, pediu, tal. Have get, como falei, é quase um auxiliar. Pode oferecer tempo, pessoa e mood. Mood sendo modal, né? Might, should, can, could. E tem que concordar com o sujeito quando há necessidade, quando não é modal, por exemplo. E o passive object, nesse caso, é o objeto que sofreu a ação. Então, it was my hair that was cut, it was the car that was washed, it was the pool that was installed. Então, o objeto sofre ou recebe a ação que vem depois no verbo lexical, que nesse caso é cut, washed and installed. Basicamente, essa estrutura. Vamos continuar, que tem mais. Daí entra agora no participio do passado, que vem depois daquele passive object. Daí o participio é o verbo lexical. Quem não sabe o que é verbo lexical, é o verbo que realmente tem um significado, né? Tem verbos que não têm significado. Por exemplo, did. Did é um exemplo de um verbo que é o auxiliar, né? Se eu falar assim, I did not buy a car. I did not buy a car. O verbo lexical é buy. Isso tem um significado na nossa cabeça, né? Comprar é algo que as pessoas entendem. Did é um auxiliar. Ele simplesmente me ajuda a entender o tempo. I did not buy a car. Então, no passado, não comprei um carro. Mas se eu falar I did, você fala, you did what? Não funciona, não tem conteúdo aí. Portanto, não é um verbo lexical. E aqui os verbos lexicais é cut, washed and installed. Então, a ideia de que você mostra, olha, I had my hair cut, not washed. I had the car washed, not polished. I had the pool installed, not cleaned. Então, são esses verbos lexicais que vão carregar o significado da frase ou do período. E você pode, como eu falei, jogar mais informações. Aqui nessas frases em cima é today, yesterday e in the backyard. Então tem dois com tempo e outro com adverbial de lugar, né? Onde foi instalado? Foi instalado lá no quintal. E pode ser qualquer coisa adverbial ou até mais agentes. By who, by somebody, at a particular time, for a particular reason, in a specific place. Informações a mais pode jogar no final da frase. Então essa é a estrutura do primeiro tipo de causative passive.
Vamos para o segundo tipo, que é bare infinitive, né? To have or get somebody to do, nesse caso, do something. Então, o exemplo que a gente tinha lá no primeiro bloco era she had me rewrite the report all over again. Então, nós temos o have e get, e a pessoa, vou lá, sujeito é igual lá de cima. A pessoa aqui é a pessoa que foi mandado ou pago, né? Pode ser pago também, né? Ou ordenado. E tem que ser no formato de objeto, não I, né? It's me, nesse caso. Daí vem o bare infinitive. O bare infinitive, como falei, é aquele verbo sem to, mas ele não é do particípio do passado. Não é isso. The verb that the person did, will do, or does, porque são mandados a fazer. She told me to rewrite the report. Você vê que a ideia é mandar. E essa estrutura funciona também. She told me to rewrite the report, or she had me rewrite the report. Tanto faz. She got me, daí seria to rewrite. Yeah? Você vê que told e got vem o to rewrite. E had não precisa do infinitivo, se usa o bare infinitive. Essa é a diferença aí. E o objeto vem, se o verbo for transitivo, nesse caso rewrite é um verbo transitivo, você reescreve alguma coisa. Então daí você pode colocar o objeto e você pode também colocar outras informações como ali all over again, nesse caso é um adverbial. Então você pode, depois do verbo vem muita coisa ou nada, né? Terceiro exemplo era com let, né? Então, they let her stay out late. O sujeito a gente já viu, a gente falou sobre a pessoa. Nesse caso é a pessoa que recebe a permissão, né? Então, nesse caso, ela recebeu a permissão. E bare infinitive é o verbo que a pessoa está permitida a fazer. Né? Nesse caso, ela foi permitida a ficar fora mais tarde ou não voltar tão cedo. E também, se for um verbo transitivo, você teria objeto. Stay out não é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo, portanto, tem um adverbial. Né? E get com infinitive, aquela coisa de pedir ou mandar também, geralmente é pedir. O exemplo era I got John to correct my grammar. Eu pedi para o John corrigir a minha gramática. O sujeito a gente já viu lá em cima, mais o get é a pessoa que se pede para fazer tal coisa. E o bare infinitive é o verbo lexical que a pessoa vai fazer. Nesse caso, eu pedi para ele corrigir. Né? Então, é o John que vai corrigir. Então, não se conjuga o corrigir com John, porque você tem esse verbo got conjugado com o sujeito. I got John, daí, esse to correct my grammar, depois do John, se não me engano, eu acho que seria um complemento do objeto. Né? Eu acho que é isso. Eu não sei se em português se chama isso, mas é um complemento do objeto. E daí você pode ter, se for transitivo, nesse caso, correct é transitivo, correct something. Né? Então, o transitivo, daí vem o objeto. E poderia ter adverbiais. I got John to correct my grammar before the exam, temporal. Né? In the car, local. Né? Você pode colocar qualquer coisa depois também. Agora, vamos lá. Vocês tinham que converter algumas frases, alguns períodos, usando o causative passive structures. Então, primeiro, someone in the Foreign Office, a gente não sabe quem. A gente não sabe quem. E Foreign Office normalmente é o escritório do Ministério do Exterior.
Então, Foreign Office pode ser dentro do próprio país ou pode ser lá fora também. Vocês estão estudando para se tornar diplomatas, vocês podem ser colocados na África do Sul, na Austrália, em Paris, em Tunísia, qualquer país. E o escritório onde vocês vão trabalhar representando o Brasil chama The Foreign Office, né? The Foreign Office. Pode ser também simplesmente The Foreign Office em Brasília, no Rio, São Paulo, se tiver. Não sei se tem. Então, alguém desse escritório sent out the policy to every staff member via regular mail. Então, mandou essa política para todos os funcionários, staff member, funcionário, via correio normal. Que esquisito, né? Porque hoje em dia, quem usa correio normal? É estranho, né? Então, alguém mandou. Então, ninguém quer assumir quem foi, porque custou muito. Correio é caro, levou mais tempo, podia ter sido um e-mail, né? Então, vamos lá. The Foreign Office had the policy sent out to every staff member via regular mail. Então, the Foreign Office fala que eu sei mais ou menos quem mandou, mas alguém fez. Então, eu vou usar a voz passiva. The Foreign Office had the policy sent out. Então, eles mandaram enviar essa política via correio, para todos os funcionários via correio, né? They had the policy sent out. Então, sent out aqui é o particípio do passado. No período original, lá em cima, era o passado. E onde está o passado? Dentro do meu causative passive structure, had. Né? Had está no passado, então mantém o passado, e sent out é da estrutura, não é tempo verbal aqui. The envoys, enviados, né? Envoys são enviados, decided to ask a manager to reschedule the venue to a safer location. Então vamos lá, os enviados decidiram pedir para o gerente remarcar o local, venue é local. Normalmente usa venue para casa de show, casa de qualquer apresentação. Pode ser chamado de venue. Pode ser apresentação formal, diplomática, institucional, qualquer coisa, mas é uma casa onde vai ter, é o local onde vai ter uma apresentação. Seja também de banda, de teatro, qualquer coisa. The venue. E para um local mais seguro. Né? Então, decidiram pedir para ele remarcar. Então, podemos usar o causative passive, muito comum. The envoys got the venue rescheduled to a safer location. Vamos tirar o manager. Não precisa saber quem remarcou. Não é importante saber quem remarcou. O importante é que os enviados conseguiram mudar o local. Os enviados fizeram? Não. The envoys got the venue rescheduled. Quando eu falo assim, the envoys got the venue rescheduled, em português seria assim, os enviados mudaram o local. Mas eles têm o poder de mudar? Não, eles não têm o poder, mas eles mudaram. Daí a ideia do causative passive é tirar essa responsabilidade e falar que eles que organizaram, mas eles não fizeram a remarcação. Eles conseguiram que o local fosse mais localizado, relocado, né? Então, a ideia aqui é tirar a responsabilidade do envoy e tirar o manager. Não precisa saber quem é que realmente fez o ato. Rescheduled está no passado, o particípio do passado. Né? Particípio do passado. Número 3. The officer asks someone to retract the statement before the report went public. Então, officer aqui pode ser policial, pode ser alguém, um diretor, usa muito officer para diretor também. O diretor pediu que alguém retratasse essa declaração antes do relatório ser publicado, né? To go public não é publicado de fato, né? Embora as palavras venham do mesmo raiz. To go public é ser divulgado, esse é melhor, a tradução melhor é ser divulgado. Então, o diretor pediu que alguém retratasse a declaração antes do relator ser divulgado, melhor. The officer had the statement retracted.
A gente nem sabe quem fez mesmo, né? Porque na primeira fase esse someone, quem é? Secretário, sei lá, um outro diretor, algum funcionário. Então ele mandou retrair ou, sei lá, tirar essa declaração antes do relatório ser divulgado. A ideia de had é mais ou menos mandar ou pedir enfaticamente que a declaração seja retirada, né? Número 4, the secretariat. Secretariat é a palavra não sem gênero, né? Não tem sexo nessa aí. Pode ser homem, pode ser mulher. Quando a gente usa secretary, infelizmente, essa palavra foi enraizada na língua inglesa como se fosse mulher que atende um diretor. Né? Que ela faz todas as coisas burocráticas de um diretor, de uma pessoa hierarquicamente acima. Então, usa-se muito secretariat para evitar essa questão de gênero. É triste que a língua inglesa tenha ainda esse negócio, porque secretário existe em português, e em inglês o secretary não tem gênero, pode ser homem ou mulher, e infelizmente carregue ainda essa questão que secretary é uma mulher. Então, secretariat é uma saída para não ter esse engano do patriarca. Né? The secretariat applied and received an injunction to suppress the information. Então, secretário ou secretária pediu e recebeu um liminar, an injunction é liminar, para esconder, obscurar, ofuscar a informação. Suprimir, não sei se suprimir é a palavra certa, não. Então, ele aplicou para quem? Ele pediu para quem? Né? Recebeu esse liminar de onde? A gente não sabe. Então, the secretariat got the information suppressed by an injunction. É um jeito de usar fronting também. Fala, the secretariat got the information suppressed by an injunction. Você enfatiza a maneira, o modo, nesse caso, adverbial de modo, como conseguiu esconder essa informação. Conseguiu esconder a informação através de um liminar. Então, a ênfase está no final da frase para demonstrar, olha, foi através de um processo jurídico. Então, é um jeito. Então, to get something done, get something suppressed, é um jeito de enfatizar ali. E também a gente tira essa ideia de que aplicou e recebeu. Obviamente, se você tiver um liminar, você pediu e você recebeu. Se você tiver liminar em mãos, não apareceu de um gene de uma garrafinha que achou na beira do mar. Você tem que pedir um liminar e você tem que receber o liminar. Então, é meio implícito isso. Não precisa dessa informação. She got the information suppressed by an injunction. Bom, para esse bloco é só, ficou um pouco mais curto, falei pouco, né? E vamos continuar no próximo bloco com a correção e vamos entrar numa parte da prova, da segunda fase da prova. Até já! Olá, bem-vindo ao nosso terceiro bloco da primeira aula com o professor Tony, língua inglesa. Eu vou continuar com a correção do causative passive sentences e depois a gente vai entrar na análise de uma proposta, uma sugestão de resposta a uma parte da prova que aconteceu em 2022, que é a tradução. E eu vou até usar o causative passive para falar disso. Mas já. Vamos terminar a correção primeiro. Número 5. The consultant asked the secretary to distribute brochures to all participants. Então, o consultor pediu para a secretária ou o secretário a distribuir brochuras para todos os participantes. Então, aqui precisa saber quem pediu ou aqui é quase um causative em si, né? Ask somebody to do something, mas se usar have or get, the consultant got the secretary to distribute
brochures to all participants. É um outro jeito. Não estou falando que outro é melhor ou pior. Esse é um jeito. The consultant got the secretary to distribute brochures to all participants. É, mais ou menos pediu ou mandou, talvez. Repara no get com o infinitivo aqui. To distribute. A ideia de mandar alguém ou pedir para alguém fazer. Número 6, the officers gave permission to the visitor so he could pass through customs unchecked. Aqui, officers me parece que são pessoas da alfândega, né? Porque nós estamos falando de customs, que é alfândega. Então, os oficiais de alfândega, não sei se tem uma palavra específica para esse tipo de oficial, mas o oficial da alfândega deu permissão para o visitante para que ele passasse direto na alfândega sem ser verificado, sem passar por como chama? Unchecked seria assim, sem verificação, sem encheção de saco. Vamos falar a verdade, né? The officers let, então, como trata de permissão, let é a palavra que a gente usa muito em inglês. The officers let the visitor pass through customs unchecked. Fica bem mais enxuto, né? E o verbo pass through aqui é um phrasal verb, é passar direto, nesse caso. Permitir que ele passasse direto, né? Número 7, the consul general asked the applicant to reapply for his visa. Então, o cônsul geral, se preferir, eu acho que em português só fala o cônsul. O cônsul pediu que a pessoa, o aplicante, né, a pessoa reaplicasse ou reaplicar para seu visto. O cônsul pediu, mandou, né, o aplicante reaplicar ou reaplicar, não aplicar para um visto, não sei se eu estou sendo influenciado pela língua inglesa. Se aplicou para um visto, pode ser aplicar, né? Pedir, eu acho que pedir novamente seu visto, talvez seja melhor em português, pedir novamente. Número 8, the federal police told the suspect he had no choice but to hand over all his belongings. Então, a Polícia Federal falou para o suspeito que ele não tinha escolha a não ser entregar todos os seus pertences. A Polícia Federal coagiu porque a polícia usa um pouco de coerção, né? Coagiu o suspeito a entregar todos os seus pertences. É uma saída... pediu, né? Coagir, mandou o suspeito entregar todos os seus pertences. Você decide o grau, o nível dessa coerção ou pedido ou mandado, você decide. Vamos lá para os últimos. Número 9. The clerk managed to use the telephone system to redirect all calls to her mobile. Clerk é auxiliar de escritório ou alguém que trabalha no escritório. Então, alguém do escritório. Clerk é uma palavra meio genérica, você pode usar para pessoa que trabalha no balcão do banco. Na verdade, não é só o balcão do banco, é dentro do banco, que não seja gerente, né? Que gerente é gerente. Clerk é pessoas a nível abaixo de gerente, é auxiliar, é pessoas do escritório, meio genérico. The clerk managed to use, conseguiu usar, esse managed to aqui é conseguir, né? Não é que gerenciou nada, não, ele conseguiu usar o sistema telefônico para redirecionar todas as ligações para seu celular. Nesse caso, her mobile, a gente sabe que esse auxiliar do escritório é uma mulher. The clerk had all calls redirected to her mobile. Olha como ficou mais enxuto. Não precisa falar que usou o sistema telefônico. Quem quer saber como se fez isso? A não ser se estivesse pedindo orientação, instruções de como fazer. Mas assim, você fala assim, eu redirecionei todas as minhas ligações ao celular. Né?
Não precisa falar como se fez isso. Né? I had all calls redirected to my phone. She had all calls redirected to her mobile. Mobile é a palavra mais inglesa para celular. Algumas partes dos Estados Unidos usam mobile, outras partes usam cell phone. Eu acho que esse é o último. The department head was convinced by staff to allow them to invite family members to the event. O chefe do departamento, department head, chefe do departamento, foi convencido pelos funcionários a permitir que eles convidassem membros da família ao evento. Nossa, muito verbo, muita explicação, né? Não, vamos facilitar a vida. The department head let, porque eles pediram e ele permitiu. Então já tira essa coisa de pedir. The department head let staff invite family members to the event. Então você tira essa ideia de que eles ficam que convencer para permissão. Não. Ele permitiu. Ele permitiu que os funcionários convidassem membros da sua família ao evento. To let staff invite, verbo no bare infinitive, depois do let, né? Bom, uma outra opção seria the staff got the department head to allow, né? Daí você mantém essa ideia de que convencimento, né? The staff got the department head to allow family members. Convenceram o chefe de departamento a permitir a entrada de membros da família ao evento. É uma saída. É um pouco mais prolixo, né? Mas se você quiser enfatizar a ideia de convencimento, isso seria melhor. To get somebody to do something. E se você simplesmente quer falar, a permissão foi dada, né? Daí, let staff invite. Você tem essas duas opções aí. Agora vamos para a tradução. E eu vou usar uma frase no causative passive. Eu traduzi, né? Esse é um verbo não voz ativa, né? I translated the text. Mas eu mandei, na verdade eu pedi uma revisão de uma tradutora para garantir, né? Para garantir que o português ficou bom. Então, a língua portuguesa não é minha primeira língua, dá para perceber. Então, vamos ler o texto que já foi revisado. Então, I had the text revised by a Brazilian translator. Então, my causative passive sentence. I had the text revised. Mandei revisar. Né? Eu não posso, nesse caso, falar assim, eu revisei, porque não é... Obviamente, eu revisei o meu texto, mas daí, ainda assim, eu mandei para uma tradutora revisar. O original do texto, da tradução, fica à esquerda e a minha sugestão, revisada por uma tradutora, fica à direita. Esse foi um texto da prova de 2022. E tem outro texto que eu vou, no próximo bloco também, corrigir ou propor. E também teve uma revisão da tradutora. I had that revised by a translator too. Mas esse texto, ele é prosa, né? Então, prosa tem vários significados, tem algumas palavras escolhidas a dedo para passar umas ideias. Então, você tem que tomar muito cuidado com prosa, diferente da poesia, que tem que tomar um cuidado diferente, né? Mas em prosa, muitas vezes, você tem que ler umas 3 vezes para falar o que eles estão falando de verdade. Isso é engraçado, essa parte da prova, porque não tem nada a ver com a redação que foi proposta na prova. Eles escolheram simplesmente uma prosa, queriam uma prosa, mas não... Engraçado que normalmente eles escolhem textos que têm a ver com o tema da prova. Essa prova de 2022 foram temas meio aleatórios. A versão não tinha nada a ver com a tradução não tinha nada a ver com o resumo não tinha nada a ver com a redação. Então, é uma prova muito desconectada nesse sentido. Então, vamos lá para o original. Looking back upon the weird conversation. Então, looking back é a ideia de relembrar uma coisa. Poderia usar outras coisas? Pode. Revendo. Eu acho que olhando para trás fica muito literal demais e
não é bem essa ideia. Relembrando a estranha conversa. Eu acho que fica bem bom, interessante e enxuta também, né? Clemente saw this as a turning point. Clemente essa conversa, né? Considerou um momento de virada, né? Um momento que as coisas mudaram. Então esse representa o this, e this que se refere à conversa, que essa conversa estranha que teve com alguém, né? Então, considerou um momento de virada. Como isso é prosa, eu acho que tem que usar um português mais formal. Considerou isso um momento de virada? Gramaticalmente correto, mas na prosa fica melhor. Clemente considerou um momento de virada. Esse objeto oblíquo, será? Acho que é o objeto oblíquo em português, antes do verbo considerou. Fica mais bonito e mais próximo a uma prosa em português. The speeding sky was dark outside. Então, a tradutora sugeriu algumas mudanças. Eu sempre tento manter a tradução ou a versão mais próximo ao original, mas como é prosa, tem que ler super bem. Então, ficou mais bonito em português colocar lá fora antes, né? Ficou mais eloquente em português. Lá fora, o céu em movimento estava escuro. Tirou a ideia de speeding, mas em movimento, tá? A ideia de movimento, né? Pelo menos, mas movimento rápido não deu. Correndo não fica bem para o céu, né? O céu correndo não ficou bom em português. Então, em movimento, mantém pelo menos a ideia de que há um movimento, mas não perde um pouco essa questão da velocidade. Porque em inglês, speeding quer dizer que estava rápido. A noite estava anoitecendo muito rápido, né? O céu em movimento estava escuro. A sala estava escura. The room was dark. Então, manteve mais próximo ao original também. A chuva não mais agitada pelo vento. The rain now no longer bothered by the wind. Agitada pelo vento, achei legal. Eu queria, nessa bothered, eu queria manter um pouco dessa ideia de cutucar, de pentelhar, de meio annoy, né? Bother é a ideia de que realmente afetado pelo vento, mas não conseguia achar uma palavra melhor que agitada, não mais agitado pelo vento. A chuva é agitado, movimentado pelo vento. Movimentar não tem a mesma ideia de bother. Agitar é próximo, não é perfeito para bother, mas bother é mais cutucado, enche o saco, né? Não vai falar a chuva não enchia mais o saco do vento, não dá, né? Mas é a ideia de pentelhar, bother é annoy, né? Bom, mais agitado, funcionou para chuva e vento. Was falling with a steady, faint, sizzling hiss. Caía leve com um chiado baixo e constante. Então, steady, constante, faint, baixo, chiado, sizzling hiss. Sizzling hiss. Literalmente aquele de chuva. Sizzling é uma palavra que a gente usa para o som que tem quando você joga um ovo na frigideira, né? Aquele quando bate o ovo, esse é sizzle. E quando você deixa a carne lá na frigideira ou no churrasco e fica fazendo barulho, isso é to sizzle, né? Da ideia de cozinhar fazendo barulho. Então, sizzling hiss é meio redundante em inglês. Poderia só a faint, steady sizzle, ou a steady, faint hiss, né? Mas enfatizou com esse sizzling hiss, da ideia de mais constante, né? Então ficou bom, o chiado ficou bem bom, e baixo e constante eu acho que passa a ideia de steady and faint. Faint aqui a ideia de bem distante. There's a faint noise, é um barulho bem distante, bem baixinho. The lamp, muitas pessoas caem na armadilha de lamp, de lâmpada, ou abajur, né? Desculpa, não abajur, lamp é... lâmpada, desculpe, eu me confundi. Bulb que é lâmpada, né?
E lamp, na verdade, é abajur. Abajur. The genie and the lamp, que eu até mencionei num outro bloco desse aí. The genie and the lamp é basicamente, eu não sei como se fala em português, onde mora o genie, né? É garrafa? Não sei, mas não é isso a ideia, né? A ideia é um abajur illumined, muito incomum usar essa palavra illumined em inglês. Não se usa isso. Illumined only the surface of the desk. And one of Lucas's hands. Repara no Lucas's, escrito em inglês britânico, esse é possessivo britânico, americano não colocaria o S depois do apóstrofe, e significa a mesma coisa. Então, a mão de Lucas. O abajur iluminava, em português fica bom, né? Fica normal iluminar, mas em inglês eu teria usado em inglês shined on, highlighted, lit up, only the surface of the desk, apenas a superfície da mesa, e uma das mãos de Lucas. Seguindo, levantando-se de repente, mais uma inversão, né, para ficar melhor em português. Suddenly rising up, levantando-se de repente na escuridão. In the gloom, a silhueta, the figure, a figura não cai, porque a gente está falando de luz e sombra aqui, então tem que ser uma coisa visual. Figura não dá isso. Figura é utilizado muito mais em português para falar da personagem, Tony é uma figura. Você não está falando da parte visual, você está falando da caráter, da personalidade da pessoa. Então, silhueta brinca com essa coisa de escuridão e luz. A silhueta de Mir, de ombros largos e quadrado, falando do broad-shouldered rectangular, a ideia de ter ombros largos e quadrado. Parecia misterioso, seemed uncanny, e estranhamente alto, and unnaturally tall. Unnaturally é estranho. Nesse caso, não é não natural. É alto além do normal, né? Além do normal, é estranhamente alto. Achei misterioso uma escolha da tradutora boa. Uncanny tem uma coisa meio diferente. Nossa, uncanny é estranho. Eu não consigo identificar totalmente o que é, mas é misterioso. Clement too, as if compelled by a kind of respect or alarm. Então a gente pega isso e joga na frente. Em português ficou melhor. Como se forçado, compelled, as if compelled, como se forçado por um tipo de respeito, by a kind of respect, ou inquietação, or alarm. Alarme em português ficou muito literal, e não é isso. Alarme é um sentimento, nesse caso, não é um alarme ao lado da cama. Não é isso, é uma sensação de pânico. Então, inquietação ficou interessante. Clement também, Clement, ou Clemente, em português, também se levantou. Mir turned to him for a moment. Mir virou-se para ele por um instante, acho que meio literal aí, and Clement gained an impression of his head. Clemente viu a sua cabeça. Gained an impression é enxergou o cabeção do cara, que ele impression of his head, então meio invadiu a visão dele, né? Então viu a cabeça. Eu acho que perdeu um pouco dessa ideia de to gain an impression, da ideia de, nossa, enxergou o cabeção, mas eu acho que cabeção aqui não cai bem em português. Subitamente, suddenly, like the head of a large animal, como se fosse a cabeça de um animal grande, talvez javali, talvez, ou um búfalo. Fica bem parecido com o original. Then Mir, então fica melhor em português fazer essa pequena inversão. Noticing Clement also rising, ao perceber Clemente se levantar, poderia ser ao ver Clemente se levantar, mas perceber ficou bonito também. Se levantar. Smiled, sorriu. His glinting teeth appearing as out of dark fur. Os dentes brilhando. Eu não sei se eu teria colocado seus dentes, mas eu fiquei na confusão entre Clemente e Mir, mas seria os dentes do Mir, né? Os dentes brilhando
Glinting é a ideia de luz bater e brilhar, como se emergissem de uma pelagem escura. Pelagem eu realmente tenho que atribuir à tradutora. Eu coloquei pelos, né? Mas ela falou, não, pelagem funciona como fur de um animal, porque eles queriam fazer, o autor quis fazer essa brincadeira. Ele parecia um animal, não uma pessoa. Então a pelagem é de animal, emergissem de uma pelagem escura. Então, then he sat down again. Então, se sentou de novo. And Clement, discreetly moving his chair forward, arrastando discretamente sua cadeira para frente, and a little to the side, e pouco para o lado, sat down too, fez o mesmo. Esse fez o mesmo é um jeito de não repetir o verbo sentar, e a tradutora me jurou que ficou melhor desse jeito que eu tinha colocado, se sentou também, né? Mas ela jurou que ficou melhor assim. Então, vamos acreditar pessoas com qualificação. É isso. E o finalzinho aqui. Lucas waited as if expecting me to say something. Lucas parou. Eu tinha colocado esperar, mas daí ela usou depois. Como se esperasse me dizer algo. Ficou bom assim também. Porque esperar para expecting ficou melhor do que esperar para waited. Né? Em português você poderia usar esperar para os dois, né? Mas obviamente você não vai fazer isso na prosa portuguesa. Dizer algo. Then said, e comentou, not in his previous cold, sarcastic tone, sem o tom frio e sarcástico de antes, né? But as if more thoughtfully, mais pensativo. Eu não gostei desse mais, mas a tradutora falou que bonito não é, mas é o certo, né? Mas mais pensativo, de forma mais pensativa, talvez. Surely in your book it says that vengeance belongs to God. Sem dúvida em seu livro está escrito que a vingança pertence a Deus. Meio literal aí. Mir replied at once. Mir respondeu imediatamente. Como se dissesse algo, deixa eu só checar, algo óbvio. Eu sou o instrumento dele. Então ficou bem literal aí. Acho que esse aqui não tem grandes segredos, só que ele parou a esperar no início, talvez seja mais pensativo, mais de forma mais pensativa, talvez fique melhor. E o resto é meio literal, eu acho. Não tem muito segredo aí. Bom, para esse bloco é só. No próximo bloco vou trabalhar um outro texto que é sobre o meio ambiente, bastante coisa da Amazônia, da floresta amazônica, e espero que vocês tenham tentado fazer e daí acompanha a proposta de resposta aqui. Até já! Olá, bem-vindo ao último bloco, bloco 4 dessa primeira aula do módulo 360, Atenas. Vou entrar na segundo texto, no final do material, e vou sugerir uma resposta. E vocês já têm isso, vocês podem acompanhar, mas a ideia é explorar essa questão de como fazer uma tradução durante a prova. Vamos lá. Primeira parte. Scientists who study the Amazon worry that deforestation could bring the rainforest to an ecological tipping point, at which the entire ecosystem collapses. Então, cientistas que estudam a floresta amazônica também poderia ser a Amazônia, né? Mas a floresta amazônica, quando se fala de Amazon em inglês, se refere à floresta. Né? Fiquei na dúvida sobre floresta ser maiúsculo, mas eu acho que nesse caso fique melhor. Né? Floresta amazônica. Preocupam-se que o desmatamento, that deforestation, aqui usou o desmatamento, não só desmatamento, em português o artigo caiu bem aqui. Could bring the rainforest, pode levar a floresta a por ter esse floresta aqui, poderia ter tirado da primeira, né? Ao invés de repetir floresta 2 vezes. Fica melhor não ter floresta 2 vezes. Olha a falha minha aí.
né? To an ecological tipping point. A um ponto sem retorno, foi a minha sugestão. A tradutora que revisou o texto sugeriu momento crítico, achei ok. Também sugeriu, desculpa, momento crítico ecológico, desculpa, essa foi minha também. Então, os primeiros dois foram minhas. Ponto de retorno, um ponto de retorno ecológico, um momento crítico ecológico. Essas foram as minhas sugestões. Ela sugeriu crise ecológica e desequilíbrio ecológico também. Acho que todos cabem aí. Eu gostei da crise ecológica, é bem interessante. Desequilíbrio ecológico também ficou bom. Eu acho que tem possibilidades aí. É para você escolher o que você se sentir melhor, porque eu não sou dono da língua portuguesa e não sou nativo da língua portuguesa. No qual o ecossistema, in which, né? Então, no qual ou na qual, nesse caso, se for crise, seria na qual, desequilíbrio, no qual, e ponto sem retorno, momento crítico também é no qual. Lembra que tem que concordar com o antecedente, no qual, na qual, ou que o sistema inteiro entre em colapso. Aqui, em inglês, collapse é um verbo, em português talvez até existe colapsar, né? Mas fica melhor falar entre em colapso. A mesma coisa com entrar em pânico. Em inglês, nós temos o verbo panic, to panic. I panicked. Eu entrei em pânico. Eu não paniquei, né? Não dá. That could cripple good Lord. That could cripple regional economies and cause the loss of many indigenous species. Isso pode acabar, deixa eu só checar aqui, com as economias regionais, that could cripple. Cripple aqui é a ideia de cortar as pernas, né? Cortar as pernas de alguma coisa. Então, acabar fica mais eloquente em português. Talvez se estivesse num bar falando com os amigos, você tirou minhas pernas, você acabou matou as economias regionais. Mas na escrita formal de uma prova para Itamaraty, é melhor usar acabar, né? E causar a perda de muitas espécies nativas, né? Próxima parte, the rainforest, a floresta. É engraçado que forest and rainforest acaba sendo floresta em português, né? Rainforest, a gente entende em inglês que é uma floresta nativa, virgem, velha, que é grande, que chove muito. Rainforest, um tipo, na geografia, usa esse termo para falar de um lugar bem molhado, né? Que chove muito. Mas a floresta em português fica bom, fica claro, né? A floresta provoca as chuvas na América do Sul. Brings rainfall across South America. Rainfall, porque rainfall e não rain, né? Tanto faz. Em inglês fica bom, mas rainfall, aquela coisa é mais meteorológico, né? É chuva medível, que dá para mensurar, né? Brings rainfall across South America, provoca chuvas na América do Sul, and much of the continent, e muito do continente, would become hotter and drier, se tornaria mais quente e mais seco. Hotter and drier, mais quente e mais seco. If large portions of it, se grandes partes dela, da floresta, were to be destroyed, fossem destruídas, né? As partes destruídas. Acho que não tem grandes segredos aí, né? The shift to a more arid climate, a mudança para um clima mais árido, tranquilo, would devastate the vast agricultural areas farther south. Devastaria vastas áreas da agricultura mais ao sul. Acho que não tem muito segredo aí. Devastaria vastas áreas, vast agricultural areas, da agricultura. Não tem muito segredo aí. Continuando, parts of South America would become effectively unlivable. Partes da América do Sul se tornariam efetivamente inabitáveis. Eu achei essa uma saída muito eloquente. Inabitáveis. Invivíveis, eu acho que não existe, e você poderia até colocar entre aspas, mas fica melhor manter em português natural, inabitáveis.
The decline of the Amazon rainforest, o declínio da floresta amazônica, pode também afetar o clima global. Could also affect the global climate. Na verdade, em inglês não precisaria desse the global climate. Esse the, não sei por que o autor usou, porque climate é incontável, então não precisaria. Could also affect global climate. Não precisaria do the, mas está lá, então em português a gente colocou também, mas eu acho que em português fica melhor mesmo, afetar o clima global. Although scientists are unsure exactly how, embora os cientistas não saibam exatamente como. Basicamente igual, né? Não tem certeza, embora os cientistas não tenham certeza exatamente como. Acho que saibam cai melhor, mas não tenham certeza. Acho que poderia usar também. At the least, no mínimo, rainfall patterns across North America, os padrões de chuva. Eu nunca gostei dessa tradução de patterns como padrões, porque padrão para mim é standard. Mas usa-se padrão para patterns. Patterns são coisas que se repetem e padrões se repetem. Então, a tradução, a tradutor me afirmou que está certo. Eu sempre fico na dúvida, mas os padrões de chuva sofreriam alterações, né? Would change ali. E daí coloca os locais no final. Aqui em inglês fica a voz ativa, o sujeito vem antes do verbo, né? North America, Europe and Africa fazem parte do sujeito. Rainfall patterns nesses lugares mudariam, seria a tradução literal. Em português fica rainfall patterns would change nesses lugares. Então, uma opção para a estrutura que fica melhor em português. Os padrões de chuva, se você colocar os padrões de chuva na América do Norte, Europa e África sofreriam alterações, fica meio longe o sujeito do verbo. Então, fica melhor em português, os padrões de chuva sofreriam alterações. Daí você coloca o adverbial no final, na América do Norte, na Europa e na África. E repara no uso do na, da preposição com artigo na e na, repetindo isso, porque em português, se não me engano, é melhor você repetir a preposição. Seria excessivo em inglês, nesse caso, across North America, across Europe and across Africa. Se across repetido aqui, não precisa, porque está implícito que across é para todos os lugares. Continuando, despite some media reports to the contrary, apesar de algumas reportagens dizerem ao contrário, não tem muito segredo aí. Reportagens, já meio implícito que é da mídia, né? Reportagens não são do hospital, né? Por exemplo, obviamente da mídia, acho que não precisaria colocar reportagens da mídia ou da imprensa, né? Scientists say, os pesquisadores, usamos os pesquisadores aqui para não repetir cientistas o tempo todo. Eu não sei, eu acho que talvez na prova eu teria usado cientistas de novo para não fugir. A tradutora falou, não, fica melhor porque está óbvio que eles estão estudando a Amazônia, então pesquisador fica como se fosse sinônimo. Acho arriscado, aceitei a sugestão da tradutora, mas eu pessoalmente teria usado os cientistas afirmam, né? Que a perda da Amazônia, the loss of the Amazon rainforest, aqui optei por usar a Amazônia e não a floresta amazônica. Então, é aquela coisa meio trocável, né? Wouldn't, né? Em inglês ficou na contraction, wouldn't dangerously limit sources of breathable oxygen, não limitaria as fontes de oxigênio respirável gravemente, né? Acho que não tem muito segredo aí, né? Acho que a ordem ficou um pouco diferente, mas não limitaria gravemente as fontes de oxigênio respirável.
possível, acho que ficou melhor no final, mas acho que daria para colocar o advérbio logo depois do verbo também, né? Não limitaria as fontes de oxigênio respirável. Achei estranho esse breathable oxygen, porque quando você está falando da floresta, será que tem oxigênio não respirável na floresta? Se fosse um oxigênio dentro de um botejão, até entenderia que tem tipos de oxigênio usado para certas coisas, no hospital, então. Mas na floresta é estranho falar para mim oxigênio respirável. É como se fosse a Amazônia assim, um lugar que produz assim vários tipos de oxigênio, oxigênio respirável, oxigênio não respirável. Achei estranho, mas no original estava lá, então a gente traduz do jeito que tá. Eu trabalhava num jornal que o editor falava assim: garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Então é assim, se o texto original for assim, o texto traduzido vai ser assim também. Temos que respeitar o texto original, sendo ruim ou bom. The oxygen created by vegetation, oxigênio gerado pela vegetação da floresta. The oxygen created by vegetation in the forest, in the rainforest. Da floresta em português ficou melhor, vegetação da floresta ao invés de na floresta. Mas é uma questão de estilo. Eu tinha colocado na floresta, a tradutora falou em português, fica mais normal, mais comum falar da floresta. Tá bom, ok? Is largely consumed by the animals living there. É consumido em grande parte pelos animais que vivem ali. Acho que não tem grande segredo aí, também ficou meio normal. Uma coisa que eu não gostei do texto original, e a gente teve que manter no texto traduzido, é se terminar o primeiro período, nessa página aqui, nesse slide aqui, com a palavra oxygen, e o próximo período começar com the oxygen. Isso, na verdade, é um exemplo de um texto mal pensado, mal revisado. É assim no original, a gente vai manter no texto traduzido, mas como crítica, o crítico de textos de redação, isso é pobre, porque termina com a palavra e daí começa com a mesma palavra. Acho que teria outros jeitos de escrever isso. E até poderia ser that generated or that created by vegetation in the forest. Porque está implícito. Poderia usar ponto e vírgula aqui e usar that created. Daí tira a repetição da palavra. Fica feio. Fica um período gigantesco, né? Mas esse repeteco da palavra oxygen, logo depois, um termina e outro começa ruim. Então, tenta evitar isso nas suas redações. É um texto pobre. Vamos lá, continuando. Most of the oxygen in Earth's atmosphere, a maior parte do oxigênio na atmosfera da Terra, Terra maiúsculo, como Earth aqui é E maiúsculo, was created over millions of years. Foi gerado, eu tinha colocado criado, mas ela falou, não, gerado é melhor, fica mais natural em português, tá bom? Ao longo de milhões de anos, by microscopic ocean plants, por plantas marinhas microscópicas, chamadas, eu tinha colocado chamadas de, ela falou, não precisa, chamadas fitoplâncton. Eu tive que realmente ver a acentuação nessa palavra que eu não sabia, que não é uma palavra que eu uso no dia a dia. Até acertei as letras, mas o circunflexo aí eu não tinha acertado. Bom, vocês devem saber, vocês sendo nativos ou não, né? Mas saiba que tem circunflexo. Among the animals that live in the rainforest, entre os animais que vivem na floresta, are some of the world's rarest and most colorful birds. Estão alguns dos pássaros mais raros e mais coloridos do mundo. Acho que não tem muito segredo aí, é uma questão de ordem das palavras. Porque usou the worlds, apóstrofe S aí, a possessiva. Esses pássaros pertencem ao mundo, então do mundo. E daí vai indo com outras espécies. Vamos lá. Hundreds of monkey species, centenas de espécies de macacos, felinos gigantes,
como onças, que é o jaguar, e Black Panthers, panteras pretas. Na minha cabeça, Panther é sempre preto, mas assim, estava no texto original Black Panthers, então vamos usar em português panteras pretas, além de and unusual creatures, além de dos incomuns como antas e capivaras. Em inglês optaram pela ortografia de espanhol, se não me engano, capibaras. Mas em português, tapir é anta e capivara, capivara em português. Tapir em inglês não é utilizado do mesmo jeito que se usa a palavra anta para xingar alguém. Seu anta, sua anta. You're a tapir. Isso não significa nada em inglês. A gente não usa isso como xingamento. Vamos lá para o final. It's also home to alligators. Ela também serve de habitat para jacarés, lizards, lagartos, giant snakes like the anaconda, cobras gigantes como a sucuri. Essa é como se fala anaconda em português, sucuri. Não é anaconda. Anaconda, eu acho que em português ficou o nome de um filme bem ruim. Sucuri é o nome do animal. E eu escolhi esse texto principalmente para esse finalzinho, porque tem história, né? A prova de Itamaraty tem história de colocar coisas sobre animais ou palavras não utilizadas no dia a dia. Então achei esse interessante para ter essas coisas que tem muita armadilha aqui, né? Anaconda, você fala, anaconda. Não, é sucuri. Amphibians, including many types of frogs. Anfíbios que incluem muitos tipos de sapos. As well as rare pink river dolphins, bem como as botas rosa. Agora, a tradutora não quis colocar todos esses, eu quis colocar para demonstrar que tem várias maneiras de você escrever isso. E teria como argumentar isso num recurso. Se você mora na Acre, na Rondônia, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, ou Rio de Janeiro, qualquer parte do país, talvez a sua referência a nomenclatura para falar sobre boto rosa seja diferente. As pessoas de alguma região podem chamar de botos brancos. Botos branco, desculpa. Ou cabeça de balde, ou oiara. Então, nenhum está errado. Né? O mais comum é botos rosa, porque está no plural, né? Rare Pink River Dolphins. Bem como os botos rosa, eu teria mantido o raro também, mas parece que a tradutora tirou, né? Os raros botos rosa, em plural, aqui é difícil, né? Os botos rosa, botos cor de rosa, botos vermelho, botos malhado, e por aí vai. Todos esses seriam aceitáveis porque tem como recorrer facilmente. And fish-like, e peixes como a arapaima, é o nome em português, mas também arapaima em algumas partes do país são chamados de pirarucu e paixe. Paixe de peixe, né? Que eu acho que deve ser mais próximo à fronteira de Peru e Paraguai, talvez. E a piranha. All of these species and thousands more. Em português ficou todas essas espécies e milhares outras podem ser extintas se a floresta amazônica entrar em colapso. Acho que não tem muito segredo aí. Mas esses animais, é bom você ter pelo menos uma ideia dos nomes. Achei que anaconda ia enganar e esse rare pink river dolphins também pode causar um pouco, além de arapaima. Bom, é bom você saber dessas coisas, né? E para essa aula, esse bloco, esses 4 blocos, é só. Não chorem, tem mais. Estudem, revisam, se quiser, se precisar de alguma uma dica ou se quer questionar uma parte da tradução, à vontade de mandar e-mail. Até a próxima aula.